Graça e paz, irmãos. Tenhamos todos um ótimo momento de estudo com a graça de Deus. Vamos orar ao Senhor então? Senhor Deus, o Criador de tudo, aquele que era, é e há de vir, aquele que de eternidade em eternidade é Deus. Ao Senhor nós buscamos porque não nos contentamos com as coisas que são passageiras, transitórias, efêmeras, mas nós estamos aqui porque amamos as coisas que são eternas, pois são elas que conferem luz e sentido a tudo que existe aqui. Então, Deus, para que nós possamos manter esse exercício firme aqui estamos, para que não nos percamos nas vaidades corriqueiras da nossa rotina, para que não nos encantemos com os troféus oferecidos, nem com as batalhas e perdas desse mundo, porque tendo o Senhor, temos tudo. E estando contigo, nós somos do nosso amado é meu, e ninguém poderá tirar de nós esse privilégio, essa graça tão maravilhosa. Então, Deus, eu te peço que o Senhor nos abençoe hoje, nos ensine, nos inspire mais um pouco. Aqui estamos e eu tenho certeza que de coração aberto, humilde, quebrantado, nenhuma pessoa voltará vazia para casa. Em nome de Jesus eu entrego cada concordância de oração agora, cada um que balbuciou sua oração nesse momento, e que o Senhor possa responder a cada um conforme a tua vontade. Em nome de Jesus, amém. Vamos abrir a Bíblia na primeira carta de João, lá no finalzinho da Bíblia. Lembrando que esse é o nosso penúltimo estudo dessa série. Hoje trataremos das 3 cartas de João e quarta-feira que vem falaremos sobre o Apocalipse. João é um dos autores mais importantes da Bíblia, visto que ele escreveu 3 modalidades diferentes. Escreveu um evangelho, escreveu 3 cartas e escreveu o livro da Revelação, que é o Apocalipse. Glória a Deus pela vida desse grande homem que teve longevidade para que pudesse nos abençoar com escritos tão inspiradores. Vamos começar então pela primeira carta de João. João escreveu essa carta principalmente por conta de uma corrente que circulava naquela época, que levou também Judas a escrever, que era o gnosticismo. Em linhas gerais, o gnosticismo, no caso aqui a linha docética, a linha do docetismo, acreditava que o corpo era mau, que a matéria era má. E por isso, o espírito era bom e Jesus não teria vindo em carne. João ataca exatamente esse ponto nessa sua primeira carta. Esse gnosticismo que circulava na época se manifestou de formas diferentes e levou esses escritores a o combaterem. Por exemplo, Judas focou mais nessa parte moral. Quando nós lemos a carta de Judas, ele ataca ali a imoralidade que se infiltrou dentro da igreja. O foco de Judas era esse antinomismo, que é uma ausência de lei. Os gnósticos, ou pessoas influenciadas pelo gnosticismo, se infiltraram na igreja com a seguinte ideia: como o corpo é mau, mas a alma, o espírito são bons, eles carregam essa ideia dualista, que é platônica, vem lá da filosofia grega. Como o corpo é mau e o espírito é bom, então, o que nós fizermos em espírito vale para o espírito. E o que nós fizermos na carne
só afeta a carne. Ou seja, na visão desses gnósticos, você poderia pecar à vontade. Porque o pecado só causaria problema no seu corpo. Ou seja, somos salvos pela graça, então nós podemos explorar a graça de Deus pecando à vontade. Aliás, muitos gnósticos acreditavam, inclusive, que você tinha que gastar bastante o seu corpo para se libertar do seu corpo. Essas pessoas que acreditavam nisso, já que somos salvos pela graça, e o que é do reino do Espírito não afeta o corpo, nós podemos pecar à vontade. Eles levaram isso para dentro da igreja e começaram a influenciar pessoas. Então Judas, quando escreve a sua carta, é tentando combater exatamente isso. Essas infiltrações morais, essa libertinagem que estava dentro da igreja. Quando nós lemos Judas, por exemplo, voltando um pouquinho, lá a carta de Judas, antes de entrar na de João, é interessante fazer esse paralelo de início. Lá no versículo 4, ele diz assim: porque alguns homens incrédulos, sem serem notados, entraram no meio da nossa gente, modificaram a mensagem a respeito da graça do nosso Deus, e fazem isso a fim de arranjarem uma desculpa para suas vidas imorais. E também rejeitaram Jesus Cristo, nosso único Mestre e Senhor. Há muito tempo que as Escrituras anunciaram essa condenação que eles já receberam. Também está escrito lá no capítulo 1, que é o único de Judas, versículo 19. São estes que causam divisões, pois são dominados pelos seus desejos naturais e não têm o Espírito de Deus. Então eram pessoas sensuais, pessoas libertinas, que de fato estavam corrompendo a igreja. João, no entanto, ataca um outro aspecto desse gnosticismo. João foca nessa sua primeira carta no fato de esses gnósticos dizerem que, por conta da matéria ser má e o espírito ser bom, Jesus não teria vindo em carne. Ou seja, esses gnósticos diziam que Jesus Cristo era uma aparência de corpo, mas ele nunca teve um corpo de verdade. Então, na visão desses gnósticos, o Jesus que morreu na cruz, na verdade, não sofreu lá na cruz. Foi uma aparência de sofrimento. Ele não sofreu, ele não morreu, consequentemente não ressuscitou. Tinha uma outra linha do gnosticismo, que é a linha de Ceríntio, que dizia que Jesus nasceu homem carnal, como qualquer outro. Essa linha do Ceríntio até duvidava do nascimento virginal de Cristo. Ou seja, na visão dessa corrente, Jesus era filho de Maria e José. E lá no batismo, Jesus recebeu Deus. A partir dali, era Deus agindo. E no momento da crucificação, esse Espírito Divino deixa Cristo e quem morre na cruz é um homem qualquer. Essas filosofias circulavam ali dentro da igreja. E João, ao escrever essa carta, procura combater essa linha gnóstica. Quando nós lemos o Evangelho de João, nós vemos um outro propósito ainda. Lembra que eu disse lá no estudo breve que eu fiz sobre os evangelhos? João escreve o seu evangelho para mostrar que Jesus era Deus. E no caso da carta, ele mostra que Jesus era também homem. Por quê? Porque o evangelho foi escrito pensando principalmente nos judeus que acreditavam que Deus não poderia ser uma pessoa vivendo entre nós. Então, João escreve mostrando que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. O foco do evangelho de João é mostrar que Jesus é Deus. Já nessa carta, por conta dessa linha gnóstica que circulava ali, o foco é mostrar que Jesus é Deus, mas também homem.
Pois Jesus só poderia cumprir o plano de salvação vivendo na pele o que é ser homem. Somente assim ele poderia nos salvar. Então, essa carta visa primeiramente combater esses falsos mestres. Mas além disso, nós encontramos aqui também um manual de identificação dos salvos. O que a pessoa precisa ter, saber, viver para realmente ter a certeza da sua salvação. Você tem a certeza da sua salvação? A carta de João vai nos ensinar como ter essa certeza. Porque as pessoas podem enfrentar dois problemas. Ser salvo, mas não ter a certeza e assim não usufruir dessa certeza. Porque se você é salvo, mas não tem a certeza, a sua trajetória na terra será uma trajetória de dúvida e você não vai viver toda a plenitude da graça, todas as bênçãos dessa salvação que você viveria se tivesse essa certeza no seu coração. Existem pessoas que estão salvas porque elas são tementes a Deus, elas receberam a Cristo, mas elas vivem carregando aquela incerteza: será que eu sou mesmo? E elas vivem clamando pela salvação. Até acho que quem erra dessa forma é um erro menos pior do que o próximo que eu vou dizer. É um sinal de humildade. É melhor você pedir todo dia pela salvação do que, no segundo caso, achar que você é salvo e não ser. Que esse é o outro problema. Muitas pessoas acham que são salvas, que estão salvas, mas na verdade estão se enganando. Então, essa carta nos traz um manual para a gente entender qual é a nossa posição, qual é a nossa situação, para que a gente possa se reconhecer. Se você está salvo, viver essa alegria. Se você ainda não está, correr imediatamente para uma conversão genuína. Vamos então agora ler algumas passagens e comentar sobre tudo isso que eu falei. Então, as ênfases dessa carta são a segurança da salvação, a essência de Deus, Jesus Cristo em carne. Vamos primeiro tratar dos 3 critérios para você saber se você é ou não é salvo. Abra lá então em 1 João capítulo 2, versículos 22 e 23. Aqui, nós vamos falar sobre a primeira certeza, que é a certeza doutrinária. É a primeira certeza que você deve ter consigo. É a primeira prova pela qual você passa. O que está escrito, então, nessa passagem? Quem é mentiroso é aquele que diz que Jesus não é o Messias. Quem diz isso é o inimigo de Cristo, o anticristo. Ele nega tanto o Pai como o Filho, pois quem nega o Filho nega também o Pai, e quem aceita o Filho tem também o Pai. Você crê que Jesus Cristo é, de fato, o Filho de Deus, enviado por Deus, que viveu nesse mundo como homem, como Deus, e morreu e sofreu de verdade por você, morreu no seu lugar, ressuscitou e abriu as portas da salvação? Você crê nisso? Se você carrega alguma dúvida, é sinal que você pode ainda não estar salvo. É preciso ter certeza absoluta dessa doutrina. Jesus é o Deus encarnado
que viveu como homem, sofreu, morreu, ressuscitou por nós. É preciso crer que o lugar onde Tomé tocou é um corpo físico, no caso ali, glorificado, mas um corpo. Essa ideia de que a matéria é má, de que o corpo é mau, ela é errada. Não acredite nisso. Jogue essa ideia fora. O seu corpo é templo do Espírito Santo. Infelizmente, o seu corpo adoeceu por conta do pecado. Você carrega o pecado original em você. Mas isso é um defeito. Não significa que o corpo é ruim. Significa que ele está precisando de cura. Ele é um corpo bom, ele é bênção. Mas ele precisa ser curado. Portanto, Jesus Cristo não habitou um corpo mau, uma matéria má. Muito pelo contrário. Por conta do nascimento especial de Cristo, o nascimento virginal, a concepção, que não envolveu a relação sexual normal, mas foi o Espírito Santo envolvendo Maria, Jesus não herdou o pecado original. Ele herdou, sim, aquilo que é da natureza humana no sentido primordial, primeiro de Deus. Porque Deus, quando criou o ser humano, criou Adão e Eva, o pecado não estava neles, mas estava neles a possibilidade de pecar. Jesus carregava essa possibilidade. Ele teve que vencer as tentações. Ele passou pelas inclinações que o ser humano tem naturalmente. Ele não carregou o pecado. Mas Jesus assumiu uma natureza similar à de Adão e Eva. Jesus poderia ter escorregado, sim, mas ele se manteve santo por você. Ou seja, o corpo de Cristo não era ruim, não era mau, ele veio como homem mesmo. E o seu corpo, apesar do seu corpo carregar o pecado original, ele não é uma desgraça. Você não precisa adorar, ou melhor, aderir a uma vida monástica e ascética para buscar a santidade. Você não precisa se chicotear, machucar o seu corpo, se trancar num lugar para buscar santidade. Porque muitos ao longo da história acreditaram nisso. Eu preciso matar o meu corpo para vivificar a minha alma. Não é isso. Então é preciso que nós tenhamos essa certeza doutrinária. Jesus é o homem-Deus, é o Deus que se fez homem e nos salvou. Segunda, você precisa passar pela prova social. Vamos ler o que está no capítulo 4, versículo 20. Se alguém diz, eu amo Deus e odeia o seu irmão, é mentiroso. Porque ninguém pode amar Deus a quem não vê, se não amar a seu irmão a quem vê. Este é o mandamento que Cristo nos deu. Quem ama Deus, que ame também o seu irmão. Se você não ama o seu irmão, tem algo errado em você. O que é amar o irmão? É desejar o irmão, no sentido eros platônico? Não. Não estou falando aqui de amor de paixão, amor erótico, que é o amor do desejo. Significa que eu tenho que amar o meu irmão no sentido de pertencimento, porque ele pertence à minha família, porque ele pertence à minha igreja, porque ele pertence à minha nação, porque eu me sinto como parte dele e ele como parte minha?
que é o amor filia no sentido aristotélico, também não é isso. Amar o irmão é desejar a eternidade dele. Sabe aquela pessoa desagradável que você conhece? Pensa aí, puxa na sua cabeça uma pessoa bem desagradável que você conhece. Espero que ela não seja eu. Se for também, sem problemas. Ninguém é obrigado a gostar do outro. Sabe aquela pessoa desagradável que você não vai com a cara, que te incomoda ou que já fez um mal para você? Você não precisa querer ser amigo dessa pessoa. Você não precisa querer casar com essa pessoa. Você não precisa querer trabalhar com essa pessoa, conviver com essa pessoa. Mas você precisa desejar com todas as suas forças que essa pessoa seja salva, que ela seja eterna. Então, ore por essa pessoa, para que Deus possibilite chance de salvação, para que Deus levante alguém para pregar a ela. Por que não você, se for possível? Faça de tudo pela salvação dela se ela entrar pela porta dessa igreja. Aquela pessoa que deve para você, que te deu um calote, um prejuízo financeiro, ou que te traiu, seu ex entrou pela porta. Faça de tudo pela salvação dessa pessoa. Não precisa querer mais nada com ela. Apenas que ela seja salva. Eu digo isso porque é difícil gostar de todo mundo. E não tem problema nenhum você ter alguma aversão, você não querer um envolvimento mais profundo com uma pessoa, não tem problema isso. A gente se aproxima de quem a gente tem mais afinidade, de pessoas que a gente admira, ok. Se a pessoa não vai muito com a minha cara, ela não precisa frequentar a minha igreja. Procura outra. A gente só se cumprimenta e se respeita, um não fala mal do outro e não atrapalha a salvação do outro. Mas precisamos fazer o que estiver ao nosso alcance para salvar aquela vida. Às vezes engolir o choro, às vezes passar um pano em tudo o que aconteceu para poder olhar para essa pessoa e falar: Jesus te ama e eu quero que você seja salvo. Terceira prova, a prova moral. Capítulo 2, versículo 4. Se alguém diz: eu o conheço, mas não obedece os seus mandamentos, é mentiroso e não há verdade nele. Porém, se alguém obedece ao seu ensinamento, o amor de Deus realmente foi aperfeiçoado nele. É assim que temos certeza de que vivemos em união com Deus. Quem diz que vive unido com Deus deve viver como Jesus Cristo viveu. Essa é a prova moral, guardar os mandamentos, obedecer a Cristo. Se você ama a Deus de verdade, obedeça, renuncie, faça aquilo que agradaria a Deus. Faça aquilo que Jesus faria na situação. Se você é uma pessoa que se esforça porque você ama a Deus, não para ganhar o favor de Deus, não para puxar o saco de Deus, mas porque você o ama. Então, se você faz tudo isso, é prova de que você está salvo. Agora, se você desobedece, se você esquece de Jesus, se você nega a Cristo, se nas suas escolhas, decisões diárias, você faz de conta que Deus não existe, é bom você repensar tua vida cristã. Por quê? É salvo aquele que tem a certeza doutrinária sobre Cristo, que ama o seu irmão e que guarda os mandamentos. Seguindo,
Quando a gente vai ali para o capítulo 2, versículo 15, João diz: não amem o mundo, nem o que há nele. Se vocês amam o mundo, não amam a Deus, o Pai. Aqui, quando ele fala mundo, ele não está falando das coisas criadas, mas está falando do sistema. Está falando de toda essa corrupção mundana que impera nesse mundo maravilhoso que Deus criou. Então, aqui não estamos falando da criação. É importante que nós amemos o nosso corpo, a natureza que Deus fez, a criação revela a glória de Deus. Mas nós não podemos amar o sistema que impera aqui, a corrupção que nós chamamos aqui, que João chama de mundo. Não podemos ter comunhão com essa corrupção e estar com Deus ao mesmo tempo. Outra coisa, é muito importante que nós reconheçamos que todos nós pecamos. Porque quando a gente diz que a gente não tem pecado, a gente mente para si mesmo e chama Deus de mentiroso. Quando eu falo não amar o mundo, não ter comunhão com esse sistema corrupto, isso não significa que você é uma pessoa à parte e que não peca. Não. Você carrega uma corrupção original em você, mas você não a ama. Você carrega um pecado original, mas você não se entrega ao pecado. O pecado se torna um acidente na tua vida. E você o reconhece, você o confessa. E você vai pecar amanhã, vai pecar depois de amanhã, de alguma forma vai. Mas você assume esse pecado e não quer ter comunhão com ele. Então você confessa diante de Deus, você se arrepende, Deus te perdoa. Por quê? Você tem um advogado que cuida de você e defende a tua causa. O que está escrito lá na carta, no capítulo 2, versículo 1. Meus filhinhos, escrevo isso a vocês para que não cometam pecado. Porém, se alguém pecar, temos Jesus Cristo que não tem nenhuma culpa. Ele nos defende diante do Pai. Ele é o teu advogado. Ou seja, nesse mundo, você não deixou de ser pecador, mas agora você peca como filho e não mais como escravo. O que João nos mostra aqui? Quando você pecava e estava longe de Cristo, você não tinha ninguém que te defendia. Você estava totalmente nas mãos do diabo, e o diabo ele não tem dó de você. A missão do diabo é roubar, matar e destruir, ele não tem pena de você. Os corruptos uma hora se voltarão contra você. Se você permanecer com eles, convivendo com eles, eles vão acabar com a tua vida. Porque na escravidão do diabo não existe amor, não existe perdão, não existe passar pano para alguém. Uma hora ou outra, esse sistema corrupto cobra a conta. Então, a pessoa que peca longe de Deus, está entregue ao pecado e não tem um advogado, essa pessoa está condenada. Ninguém a defenderá. Mas agora com Cristo, quando você pecar, você tem alguém que te defende, que te orienta, que te ensina, que te purifica, que te perdoa, que te justifica. Essa é a diferença. Antes pecávamos como escravos, hoje pecamos como filhos. O que nós precisamos então diante do nosso advogado, que está lá no capítulo 1, versículo 9? Se confessarmos os nossos pecados a Deus, Ele cumprirá a sua promessa e fará o que é justo, perdoará os nossos pecados e nos limpará de toda maldade. Sinceramente, você acha que Deus não sabe alguma coisa sobre tua vida? Deus sabe tudo sobre você. Deus sabe tudo sobre você. Então por que eu preciso me confessar? Se Ele sabe.
A confissão não é algo que Deus não sabe e você, fofoqueiro, está contando para Ele. Confissão não é uma novidade. Confissão é uma concordância. O ato da confissão é: Senhor, eu estou concordando contigo. Deus sabe que você pecou. Deus sabe que você mentiu para uma pessoa. Quando você chega diante dele e fala assim: Senhor, eu menti para aquela pessoa, você está concordando com o que ele já sabe. Outra coisa, como eu já disse, muitas vezes a gente se engana ao nosso respeito. Muitas vezes a gente não tem clareza sobre o que está acontecendo. Então, uma dica que eu dou na confissão, que eu pratico, é olhar para Deus e falar assim: Deus, eu não sei tudo ao meu respeito. Me ensina para a gente entrar em acordo. Me dá clareza para a gente concordar. Porque talvez o que eu estou achando não é o que o Senhor sabe, o que o Senhor pensa. E só o Senhor sabe a verdade sobre mim. Eu quero concordar contigo. Então a confissão muitas vezes é você colocar as tuas certezas ou falsas certezas e tuas dúvidas perante Deus. E aí ele vai clareando as coisas para você e vocês entram em concordância. Então confessar os pecados é um ato de humildade e concordância diante de Deus, com Deus. Por isso, meu querido, a pessoa que é falsa, a pessoa que vive de máscaras, ela está distante do Senhor. Tire suas máscaras, tire suas camuflagens, porque o teu Deus não é um Deus que vai te julgar, te chicotear, que vai te punir. Diferente do mundo que esculacha a vida da pessoa, Jesus Cristo perdoa e resgata a sua dignidade. Então não tenha medo. Aí a gente chega a uma passagem maravilhosa que está lá no capítulo 4, versículo 18. No amor não há medo. O perfeito amor afasta o medo. Portanto, o amor não é perfeito em quem tem medo, porque o medo traz em si o castigo. O medo passa quando nós temos alguém mais forte conosco. Por exemplo, alguém aqui tem medo de viajar de avião? Levanta a mão. Marisa. Ficou gravado aqui que você tem medo de avião, Marisa. Falei seu nome no microfone. Está eternizado isso. Você também? É um medinho. É uma desconfiança. Mas o que acontece? Quando você entra num avião e você sabe que aquele avião é muito conceituado, um avião de uma empresa séria, que raramente tem um acidente, ou que nunca teve um acidente, e você sabe que o piloto daquele avião é o melhor daquela empresa, você adquire mais segurança do que entrar numa lata velha que parece uma Brasília voadora, com uma pessoa recém-formada na aviação. Não falando contra os novatos, mas apenas colocando graus. Quando você era criança, você tinha alguns medos que te acompanhavam. Se tinha um medo que você tinha escuro, alguém tinha outro medo? Barata. O que mais? Rato. O que você fazia quando via uma barata, Cláudia? Quando a pessoa que tem medo de barata
grita e aparece alguém, o pai, uma pessoa mais forte que a barata. E essa pessoa mata a barata. É uma sensação de alívio. Minha mãe tem medo de sapo lá na chácara. Ela faz um trupé quando aparece o sapo, coitado. Então, meu pai aparece. Ele não tem medo. Ele vai lá, mais forte que ela nesse caso. Ele pega o sapo, ele leva o sapo para longe. Eu prefiro ficar de longe. Nem grito, nem pego o sapo. Fico neutro. Por que eu estou falando tudo isso? Quando aparece alguém mais forte, o medo some. Quando aparece o teu pai e mata a barata. Quando aparece um piloto confiável, com bom histórico, pilotando o teu avião, você vai viajar mais tranquila. Jesus é mais forte que o pecado. Assim como teu pai matava as baratas, Jesus matou o pecado. Não precisa ter medo. Olhe para Cristo como o pai que mata a barata. E descansa. Porque toda vez que surgir uma barata, ele estará lá e pisará nela. Porque o destino das baratas está definido. O destino do pecado está definido. A tua dívida foi cravada na cruz. Não tenha medo. É esse verdadeiro amor que é Cristo se derramando por você que lança fora todo medo. O verdadeiro amor lança fora todo medo. Jesus é o amor verdadeiro, porque ele não precisava de você. Ele não fez isso por um interesse mesquinho. Jesus é Deus com ou sem você, com ou sem criação. Esse amor que não é apetitoso, porque o apetite está relacionado a uma falta. Se a gente tem vontade de comer é porque a gente precisa da comida. Esse amor que não carece de nada é o amor que se derramou por você. É um amor sem interesses, que quer ver você glorificado junto com Ele. Não tenha medo. Vamos agora para a segunda carta de João. A segunda carta de João é direcionada a uma mulher que aqui ele chama de senhora eleita. Por isso que eu brinquei contigo hoje. Senhora eleita. Não sabemos se essa senhora eleita, a qual João escreve essa segunda carta, é uma mulher, é uma senhora de fato, ou se ele usa esse termo para se referir à igreja, a uma comunidade. É muito provável, pelas evidências que a carta dá, que aqui ele não se dirige a uma mulher especificamente, mas ele se dirige a uma igreja, a uma comunidade. Mas não temos essa certeza. Pode ser que ele tenha escrito a uma senhora eleita específica. Por que ele escreve essa carta? Essa carta é a mais curtinha aqui do Novo Testamento. Essa carta foca na verdade. O foco dela é a verdade do Evangelho. Vamos fazer o seguinte, ela é tão curta, vamos ler, talvez para alguns seja o primeiro livro inteiro a ser lido na vida. Vamos ler um livro da Bíblia inteiro agora? Espero que não. Espero que todos já tenham lido algum inteiro na vida. Se não leu, hoje vai sair daqui todo contente porque leu um livro todo. Está escrito: do presbítero da igreja para a querida senhora e seus filhos, a quem amo de verdade. Não somente eu, mas todos os que conhecem a verdade amam vocês. Vamos parar um pouquinho para falar sobre isso.
todos os que conhecem a verdade amam vocês. Só é possível amar alguém de verdade se a gente ama na verdade. Esse é um texto fantástico para combater o ecumenismo. É possível todas as religiões se abraçarem, espíritas, católicos, crentes, umbandistas, todos juntos, ateus cantando You Are the Word. Nem sei se é assim que pronuncia. A Fátima pronunciaria melhor que eu, com certeza. Isso, bem melhor, Fátima. A minha pronúncia é péssima. É impossível isso acontecer, porque só é possível amar uma pessoa de verdade se você a ama em Cristo. Você pode amar o seu inimigo? Você pode. Mas o seu inimigo, enquanto for seu inimigo, não pode te amar. Então você não consegue ter comunhão com ele. A Bíblia diz, ame o seu inimigo. Mas não diz, inimigo, ame o crente. É um amor unilateral. Portanto, um amor que não é passível de comunhão. Não dá para você ter comunhão com o seu inimigo. E quem é inimigo de Deus? Todos aqueles que não fazem a vontade dele, todos aqueles que não creem em Cristo como Salvador, todos aqueles que não se entregam a Cristo, por melhores que sejam essas pessoas. Elas são espiritualmente inimigas. Você pode amá-las. Às vezes você dorme com alguém que está vivendo inimizade com você. Às vezes essa pessoa está dentro da sua casa. Às vezes ela está no seu trabalho. Você pode amar essa pessoa. Mas saiba que o amor dela para com você só é possível de verdade se essa pessoa estiver em Cristo. Aqui qualquer projeto de unir religiões cai por terra. Você é capaz de desejar a eternidade do outro, mas aquele que não crê em Cristo não é capaz de desejar a sua eternidade. Porque nem a dele ele está preservando, nem a si próprio ele está amando de verdade. Porque até o amor próprio, o amor ordenado de fato, só é possível se você conhece a verdade. E o que estava em jogo aqui nessa época era de fato essa verdade. Vamos continuar a leitura. Nós os amamos por causa da verdade que continua em nós e estará conosco para sempre. Que a graça, a misericórdia e a paz de Deus, o nosso Pai, e de Jesus Cristo, o seu Filho, estejam conosco em verdade e amor. Eu fiquei muito feliz quando soube que alguns dos filhos vivem de acordo com a verdade, como o Pai nos mandou. E agora, querida Senhora, eu lhe peço que nos amemos uns aos outros. Não lhe escrevo um mandamento novo, mas o mesmo que temos tido desde o princípio. Assim, amar é viver obedecendo os mandamentos de Deus. Como vocês ouviram desde o princípio, o mandamento é este: continuem a amar uns aos outros. Muitos enganadores têm se espalhado pelo mundo. Eles afirmam que Jesus Cristo não se tornou um ser humano. Quem faz isso é um enganador e é o inimigo de Cristo. Tomem cuidado para que não percam o trabalho que já fizeram, mas recebam a recompensa completa. Isso aqui é muito importante. Existiam pessoas ali naquela igreja, entendendo que essa senhora eleita é uma igreja, que estavam firmes na verdade, mas outros não. E aqui, João, ele fala sobre essa figura, inclusive ele é o primeiro a falar dessa figura, que é o anticristo. Anticristo é todo aquele que é contra Cristo e tenta se pôr no lugar de Cristo. Aquele que finge ser igreja, ele é um anticristo, um tipo. Porque se a igreja é o corpo de Cristo, ela é uma com Cristo. E se você finge ser igreja, você está fingindo ser o corpo de Cristo. Você está assumindo uma posição de anticristo. Tem uns anticristos bem ruinzinhos aí no dia a dia, mas tem uns grandões
na história e tem o anticristo que se levantará em breve. Espero que se levante logo para a gente ser arrebatado. Não acho ruim que ele se levante logo, não. Porque eu quero ir com Cristo embora. Muitas pessoas tendem a ceder a esse anticristo. E aqui João nos alerta: cuidado para não perder aquilo que vocês já conquistaram. Cuidado para não jogar fora todo o ensinamento bom que você teve seguindo um falso mestre, aderindo a uma seita, aderindo a uma prática que contradiga as coisas de Deus. Cuidado. Você está de pé, cuidado para não cair. Não jogue fora a bela história que você já construiu até aqui. Esse edifício que está sendo edificado, continue. Mantenha-se com o mesmo pedreiro que está fazendo a obra. Não fique trocando, porque você pode pegar um maluco. Você pode pegar um cara que não entende muito do assunto. Tua casa vai por água abaixo. Esse alerta João dá aqui para essa igreja. Quem não fica com o ensino de Cristo, mas vai além dele, não tem Deus. Porém, quem fica com esse ensino, esse tem o Pai e também o Filho. Se alguém for até vocês e não levar o ensino de Cristo, não o recebam nas suas casas, nem lhe digam que a paz esteja com você. Pois quem deseja paz a essa pessoa é seu companheiro no mal que ela faz. Aqui João diz: não abra a porta da sua casa para esse tipo de gente. Só que João, naquela época, não sabia de algo que estava por vir. Naquela época, para alguém entrar na sua casa, a pessoa tinha que bater na porta, você tinha que abrir, você tinha que permitir a entrada física. Hoje, pessoas entram na tua casa sem estar ali fisicamente. Entram pela TV, entram pelo celular, entram pelo WhatsApp. Vídeo de quem você anda assistindo? Que tipo de profeta você está curtindo lá na internet? Cuidado com esse tipo de gente. Não curta coisa desse tipo de gente. Porque se você desejar paz para essa pessoa, se você entrar em concordância com essa pessoa, se você ajudar a viralizar o vídeo dela, se você ajudar a alavancar o canal dela, se você dá audiência para essa pessoa, você está concordando. Cuidado com o tipo de livro que você lê, com a novela ou série que você assiste, como você se abre para aquilo. Uma coisa é você, como um estudioso, estudar um livro, ler um texto, assistir um vídeo. Porque depende muito da postura tua. Porque quando a gente fala em casa, não necessariamente a casa, o lar, mas a casa do nosso coração. Eu, por exemplo, li obras de Karl Marx, já assisti vídeos de falsos profetas, mas não concordando com eles. Para estudo. Para entender o que eles estão falando, até para rebater. Já estudei várias seitas. Esses dias estava dando uma estudada maior sobre os Mormons. Que eu vi um vídeo da Ivete Sangalo indo cantar num evento Mormon. Cantou o hino dos Mormons lá com o coro do tabernáculo. É um coral muito bonito até assim. Mas os Mormons têm ideias muito malucas, como eles dizem que Jesus e Deus, no geral, não era Deus, mas se tornou Deus, e que ele tinha um pai, que ele tinha um bisavô, e assim sucessivamente, e que você pode se tornar um Deus como ele. Eles pregam coisas desse tipo. Como que eu conheci? Lendo, pesquisando, ouvindo algumas falas deles, mas como estudioso. Não para aderir. Agora tem gente abrindo a porta para falso mestre, para esse tipo de bobagem, concordando. Cuidado. Para terminar, ainda tenho muitas coisas a dizer a vocês, mas não quis fazer isso por escrito. Espero visitá-los e falar com vocês pessoalmente para que assim a nossa alegria seja completa. Os filhos da tua irmã, escolhida por Deus, mandam saudações.
Aqui um ensinamento importante para nós nessa era de rede social. Tem coisa que não é para ser falada por WhatsApp, mas cara a cara. O que o João fala aqui? Não quis fazer por escrito, espero visitá-los e falar com vocês pessoalmente. A comunicação cara a cara, ela é completa. A comunicação por escrito, um textinho no WhatsApp, ela é incompleta e pode gerar equívocos de interpretação. Às vezes você escreve de um jeito que parece que você está sendo grosseiro, parece que você está bravo. Talvez naquele momento a pessoa que está lendo está interpretando com base nas emoções da hora. E essa pessoa não está face a face com você para ver o seu olhar, o seu tom de voz, as suas expressões faciais. Quantas pessoas não mandam um kkkk e não estão rindo? Você já mandou kkkk sem estar rindo? Risadinha sem rir? Eu já. Não que eu não achei engraçado. Às vezes tem coisa que eu não achei engraçado e mandei risadinha assim. Já aconteceu de alguém mandar um vídeo para você, você nem assistir e colocar uma risadinha no vídeo? Quem aqui nunca fez algo do tipo? A comunicação à distância, ela é muito podada, incompleta. Agora, cara a cara é outra conversa. Tem gente que é macho na rede social, mas você põe face a face e não é tanto assim. Então não troque relacionamentos face a face por mensagem. Você pode usar mensagem, mas tem que ter uma hora que tem que ter um face a face. Próxima e última carta. Terceira carta de João, também bem curtinha. Na terceira carta, João fala sobre hospitalidade. Na carta anterior ele falou, não aceite em sua casa os falsos mestres, os enganadores, o anticristo. Nessa carta ele já vai falar sobre quem você deve receber. Vamos pensar no contexto da época primeiramente, que é importante a gente ter isso em mente. Naquela época, a obra missionária que estava na sua primeira fase, ela tinha uma dificuldade logística muito grande. Hoje nós temos institutos aí que cuidam de missões, que organizam missões no mundo. Ou seja, como a Jami, entre outras, que treinam missionários, que têm toda uma estratégia para arrecadar dinheiro, para sustentar esses missionários, que identifica lugares estratégicos para enviar, e não envia, não joga essa pessoa lá na boca dos leões. Prepara todo um ambiente, toda uma estrutura para que esse missionário possa ir até um lugar fazer a sua missão. Hoje nós temos uma logística muito boa, muito estruturada, mas vamos pensar naquela época. Apesar do Império Romano ele ter aberto estradas, conectado lugares do mundo, não era essa mesma facilidade que nós temos agora. Para comunicar-se era bem demorado, então uma carta não chegava instantaneamente. Hoje a gente manda mensagem, chega na hora, mas naquela época uma carta demorava dias, às vezes meses para chegar a um destinatário, dependendo do que acontecia no meio do caminho. Ou até algumas se perdiam. Então, tudo era feito com muita simplicidade. A obra missionária era feita com simplicidade. E dependia muito do quê? Da generosidade, da hospitalidade. Cada crente, cada cristão tinha que ser uma pessoa de portas abertas para receber aqueles que vinham em nome de Jesus de forma séria. Eles usavam muito cartas de recomendação. Pessoas recomendadas por apóstolos, por gente de confiança. Então era de bom grado que todo cristão fosse hospitaleiro, receptivo aos pregadores do Evangelho.
É claro que tudo tem limite, né? Se a gente pegar um escrito da igreja primitiva, muito interessante, chamado Didaquê. Esse Didaquê era um manualzinho para cristãos. Ele dizia lá que quando você for à casa de uma pessoa na missão, não é para você ficar lá muito tempo. Que aí você vai virar um incômodo, você vai começar a querer explorar aquela pessoa. Então, existia uma norma ética de convivência lá na época, né? Você estava passando para fazer missões, mas não era para ficar encalhado lá na casa da pessoa, sugando o crente. Inclusive, eles orientavam a tomar cuidado com quem fazia isso. Só que aconteceu o seguinte. Tinha um cara naquela época que era contra essa hospitalidade. Essa carta é para alertar um homem chamado Gaio sobre esse outro chamado Demétrio, ou melhor, Diótrefes, que não queria receber os missionários de Jesus. Vamos então ler o que essa carta diz, ela é bem curtinha também. Leremos 2 livros da Bíblia inteiros hoje. Do presbítero da igreja ao querido Gaio, a quem estimo de verdade. Só um parênteses, eu esqueci de falar sobre isso. João se apresenta nessas 2 cartas, a segunda e a terceira, como o presbítero. Naquela época, o título presbítero era muito comum. Mas o presbítero só existia um, João. É uma forma até humilde dele se apresentar. Ele não se apresentou aqui como o apóstolo, mas como um presbítero. Só que ele diz o presbítero. Então, os estudiosos sabem que o presbítero é um termo relacionado a João. Meu querido amigo Gaio, tenho pedido a Deus que você vá bem em tudo e que esteja bem de saúde, assim como está bem espiritualmente. Aqui é a base para aquilo que eu falei domingo na ministração do louvor, na hora da oferta. Tenho pedido a Deus que vá bem em tudo na sua vida e que esteja bem de saúde, assim como está bem espiritualmente. Então você ora pela prosperidade, pelo bem-estar da pessoa, à medida em que espiritualmente ela esteja bem. Para que nós tenhamos boas condições financeiras, familiares, etc., é primeiro importante cuidar do espírito. Fiquei muito contente quando alguns irmãos chegaram e me contaram como você é fiel à verdade, como sempre vive na verdade. Nada me alegra mais do que ouvir que os meus filhos vivem de acordo com a verdade. Meu querido amigo, você tem sido fiel naquilo que faz pelos irmãos, mesmo quando eles são estrangeiros. Eles têm falado na igreja daqui a respeito do seu amor. Por favor, ajude essa gente a continuar a viagem de um modo que agrade a Deus, pois eles começaram a sua viagem a serviço de Cristo sem aceitar nenhum auxílio dos pagãos. Isso é muito importante, uma prática aqui da nossa igreja. Aceitamos as ofertas, os auxílios de quem é cristão. Dos pagãos, de político, de quem não crê, melhor deixar para lá. E aqui esses missionários tinham seguido viagem apenas aceitando o auxílio dos verdadeiros crentes. Portanto, nós, os cristãos, precisamos ajudar essas pessoas. Ou seja, se a nossa igreja depende dos cristãos, então os cristãos têm que se comprometer em ajudar. Se esses missionários saíram dependendo dos cristãos, que os cristãos então os ajudem. Pois assim poderemos tomar parte no seu trabalho de anunciar a verdade. Eu escrevi uma pequena carta à igreja, mas Diótrefes, que quer ser o líder, não deu importância ao que eu disse. Esse Diótrefes nos fez perder uma carta de João. Ele pegou a carta de João e ignorou. João está falando aqui, eu escrevi uma carta e ele não deu bola. Já não gostei do cara por causa disso. Mas aí João foi lá e escreveu essa. Esse Diótrefes, que era um judaizante, defensor das práticas judaicas dentro da igreja,
Ele gostava de ter a primazia. Ele gostava de ser o líder adorado por todos. Ele queria ter todo o controle em suas mãos. Esse cara abusava do poder que Deus havia lhe concedido. Quando Deus nos possibilita uma liderança, um poder em nossas mãos, esse poder deve ser utilizado com amor. Não de forma que oprime, que machuca, que controla, mas como um pastor cuida das suas ovelhas. O poder de orientar, o poder de buscar o que está perdido, o poder de estar do lado, o poder de orar pelas pessoas, o poder de receber, o poder de abençoar outras pessoas, outros colegas. Mas Diótrefes não tinha esse entendimento. Ele queria dominar aquela igreja. Portanto, quando eu chegar aí, vou chamar a atenção dele a respeito de tudo que tem feito, as coisas horríveis que diz de nós e as mentiras que conta. Ele falava mal até do apóstolo João. Porém, ele não fica satisfeito só em fazer isso, pois quando os irmãos chegam aí, ele não os recebe. E se alguém quer recebê-los, ele não deixa e até expulsa essa pessoa da igreja. Além de não deixar receber os missionários na época, ele expulsava ou ameaçava de expulsar aqueles que queriam ser hospitaleiros. Então aqui João está escrevendo para Gaio. Não siga o exemplo dele, não fica com medo desse cara. Faça o que eu estou mandando. Meu querido amigo, imite o que é bom e não o que é mal. Quem faz o bem é de Deus, e quem faz o mal nunca viu Deus. Todos falam bem de Demétrio, e a própria verdade fala bem dele. Nós também falamos bem a respeito dele, e você sabe que o que dizemos é verdade. Não imite a conduta dos maus. Imite os bons. Quem são tuas referências? Eu conversava outro dia com meu pai, também com outras pessoas da escola, sobre um problema. Hoje os adolescentes estão sem boas referências de adulto. Não porque não acha bons adultos por aí. Porque eles não estão prestando atenção nessas pessoas. Muitos adolescentes tomam como exemplo outros adolescentes. E por isso têm dificuldade de sair da adolescência. Muitos adolescentes admiram o Neymar. E tem o Neymar como referência. O Neymar é o quê? É um moleque de mais de 30 anos que não amadureceu e que continua inspirando um monte de molecada. Uma figura tosca. O Neymar está começando a parecer o tiozão do churrasco. Ele entra dentro do vestiário. Eu vi uma cena dele entrando assim que é patética. Ele com uma caixa de som. Essas JBL, assim, aquele negócio. Entrando, todo mundo sentado ali, do nada ele entra tocando um sonzão alto, assim. Eu olho para a cara dos jogadores olhando assim. Tem que rir, né? Porque é o craque do time. Mas eu fico pensando assim, o que tem de jogador que fala, pô, esse cara é chato pra caramba. Não fala na cara dele, porque é tu puxar saco e gosta de curtir junto ali algumas coisas. Pô, mas cara, você tem mais de 30 anos, toma vergonha, haja como homem. E tá ficando feio, que a pessoa vai ficando velha querendo agir como moleque, é esquisito, né? É feio, desajustado. Ele é referência para muita molecada hoje em dia, infelizmente. Quem você está imitando? Quem são tuas referências? O que João nos ensina aqui? Imite o que é bom. Imite as pessoas bem-sucedidas, não apenas financeiramente, porque o que o Neymar é bem-sucedido? Financeiramente. Futebolisticamente, até certo ponto, hoje nem tanto. Mas e como gente? Admire os grandes exemplos de ser humano, os grandes sábios, conversem com eles. Aqui João alerta, Gaio, não imite o Diótrefes que quer dominar, que quer controlar, que quer expulsar as pessoas, que quer fechar as portas para a pregação do evangelho. Imite Demétrio, que é um bom exemplo. E aí ele termina.
Tenho ainda muita coisa para contar a você, mas não quero fazer isso por escrito. Espero vê-la em breve. E então conversaremos pessoalmente. A paz esteja com você. Todos os seus amigos mandam abraços. Dê lembranças pessoalmente a cada um dos nossos amigos. Que essas 3 cartinhas curtas, sendo que 2 delas nós lemos, você saiu hoje do estudo lendo 2 livros da Bíblia inteiros, que elas possam nos ensinar sobre quem é Jesus, sobre o que nós precisamos para saber se somos ou não salvos, que elas possam nos ensinar sobre a importância de amar na verdade, de fechar as portas para o que é mal e de abrir as portas para aquilo que é bom. Rejeite toda a influência ruim que tenta entrar na sua casa, mas dê lugar para coisas boas. Você vai ver que vai fazer uma diferença enorme na sua vida. Se quiser testemunhar um dia que isso deu certo, o microfone é todo seu. Amém?